Em uma pequena província esquecida pelos grandes centros do poder romano, um homem simples, que falava em parábolas e andava com pescadores e cobradores de impostos, começou a inquietar as estruturas religiosas e sociais de seu tempo. Seu nome era Jesus de Nazaré. Para os poderosos, ele era apenas mais um agitador entre tantos que surgiam naquela Judéia fervilhante de revoltas e expectativas messiânicas. Mas algo no que ele dizia, ou talvez no modo como dizia, incendiava corações, especialmente entre os marginalizados. E o mais curioso, seus seguidores não o viam apenas como um mestre. Aos poucos, começaram a chamá-lo de Filho de Deus, algo impensável para um povo monoteísta. Quando ele foi executado na cruz, parecia o fim de mais uma seita sem importância. No entanto, aquele momento de morte brutal seria o início de uma reviravolta que ninguém poderia prever. Afinal, como transformar uma humilhação pública em um símbolo de fé que atravessaria séculos? Antes de mergulharmos a fundo nesse incrível assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. A cruz, que antes era instrumento de tortura e vergonha, passou a ser vista por seus seguidores como um emblema de um sacrifício cósmico, um ato redentor que ecoava nas almas daqueles que já não tinham esperança em nada terreno. Era como se a derrota se tornasse, misteriosamente, vitória. E esse simbolismo poderoso começou a se espalhar e não pelos exércitos, mas pelas bocas e cartas de pessoas comuns. O ponto decisivo viria com a figura de um homem que, a princípio, odiava tudo aquilo, Paulo de Tarso. Um perseguidor dos primeiros cristãos, que, segundo relatos, teve uma visão que o fez mudar radicalmente de lado. Mas o que Paulo fez depois disso é ainda mais surpreendente. Ele não só se converteu, como reinventou completamente a forma de comunicar a fé cristã, levando-a além dos limites judaicos e oferecendo-a ao mundo gentio. O que ele viu, então, nas cidades cosmopolitas do Império Romano que tantos ainda ignoravam? Nas estradas poeirentas que ligavam Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma, Paulo enxergou o potencial oculto de um império interligado por rotas comerciais, idiomas comuns e uma sede latente por algo mais do que os deuses tradicionais ofereciam. Ele entendeu que o cristianismo precisava ser moldado para dialogar com esse mundo diverso, e não apenas com suas raízes judaicas. Com palavras escritas em pergaminhos, formou uma rede de comunidades que crescia de cidade em cidade, encontrando refúgio em casas discretas e se expandindo como um sussurro impossível de conter. E quanto mais crescia, mais atraía a atenção de quem queria silenciá-la. Mas ao invés de esmorecer, cada tentativa de repressão fazia o movimento parecer mais forte. Afinal, por que alguém morreria por uma mentira? A coragem dos mártires começava a desenhar uma nova narrativa, em uma que ecoava com mais força do que o próprio aço das espadas romanas. Os mártires, expostos em arenas, queimados vivos ou jogados aos leões, se tornaram símbolos de algo inexplicável, em uma fé que nem a morte parecia apagar. Homens, mulheres e até crianças encaravam o fim com serenidade perturbadora, como se estivessem partindo para algo muito maior. E isso, paradoxalmente, atraía ainda mais curiosos, inquietava mais almas, e convertia mais espectadores. A perseguição virou propaganda involuntária. Ainda assim, o império não parecia disposto a tolerar aquela nova fé por muito tempo. Mas um evento inesperado estava prestes a virar a maré da história. No campo de batalha, um imperador teria uma visão que mudaria tudo. Um símbolo no céu, uma promessa de vitória e uma conversão com consequências imensuráveis. Mas o que realmente levou Constantino a abraçar uma fé que ainda era marginal e, até pouco tempo antes, proibida? No ano de 312, às vésperas de uma batalha decisiva pelo controle de Roma, o imperador Constantino afirma ter visto no céu uma visão em uma cruz acompanhada das palavras "In hoc signo vinces", com este sinal vencerás. Aquilo marcou um ponto de virada. Constantino ordena que seus soldados pintem o símbolo cristão em seus escudos, e contra todas as probabilidades, vence. A partir dali, o cristianismo deixa de ser apenas tolerado e começa a receber favores imperiais. Mas o que parecia uma simples conversão pessoal era, na verdade, o início de uma aliança política profunda. A fé que antes era marginalizada agora tinha acesso ao trono.
Só que com grande poder vem grandes disputas. Qual doutrina era a verdadeira? Quem falava em nome de Deus? Com tantas interpretações circulando, algo precisava ser feito. E é nesse ponto que surgem os concílios ecumênicos, reuniões de bispos que iriam definir os dogmas centrais da fé. Mas quais decisões nesses encontros mudariam o rumo de toda a civilização ocidental? Em 325, no Concílio de Nicéia, os líderes cristãos se reúnem sob o olhar atento do próprio imperador. Era a primeira vez que uma religião antes perseguida agora ditava normas com respaldo do poder imperial. Conceitos como a Trindade, a natureza divina de Cristo e a definição do credo começam a ser estabelecidos ali, entre debates acalorados e decisões que baniriam ideias consideradas heréticas. Aos poucos, o cristianismo passava de fé comunitária e descentralizada a uma instituição hierárquica, estruturada e com sede de unificação. Mas isso também trazia conflitos, facções, seitas alternativas e guerras teológicas explodiam à medida que o cristianismo se tornava mais poderoso. Ainda assim, a nova religião seguia crescendo, absorvendo elementos culturais dos povos que conquistava e transformando a própria identidade para se adaptar. E o que acontece quando, séculos depois, o império que a abrigava finalmente colapsa? Quem assume o comando quando Roma cai? Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476, o caos se instala em cidades em ruínas, bibliotecas destruídas, a moeda desvalorizada e o comércio estagnado. Mas, em meio a esse cenário apocalíptico, uma única instituição se mantém de pé, é a Igreja. Com seus mosteiros, bispos e centros de influência espiritual, ela passa a ser o ponto de referência de uma sociedade fragmentada. Reis bárbaros se convertem, buscando legitimidade. Povos inteiros se reorganizam ao redor de catedrais. A fé cristã não apenas sobrevive ao colapso, como preenche o vácuo de poder deixado por Roma. Mais que isso, ela começa a moldar leis, definir costumes e até ditar quem pode governar. Mas não era apenas no campo político que a Igreja se expandia, e ela se infiltrava também no imaginário, na arte, nas músicas e até nos contos populares. O cristianismo deixava de ser apenas religião e passava a se tornar civilização. E isso nos leva à pergunta: como essa fé moldou não só reinos, mas a própria mente ocidental? Durante a Idade Média, o cristianismo se torna o pilar invisível de praticamente tudo. A arquitetura das igrejas define o horizonte das cidades. As universidades nascem dentro dos mosteiros. A moral, o direito, o calendário, os feriados, em tudo passa a ser definido sob a ótica da fé. Mas por trás dessa hegemonia cultural havia um processo silencioso de adaptação, símbolos pagãos foram ressignificados, festivais antigos cristianizados, e doutrinas reinterpretadas para dialogar com a realidade de cada povo. Essa capacidade de absorção fez com que a religião parecesse natural, quase inevitável. E ainda assim, por mais enraizado que estivesse, o cristianismo continuava a se reinventar para manter sua força. A questão que fica é: teria essa expansão sido uma estratégia consciente, ou o resultado de uma série de acasos históricos, alinhados de forma perfeita? E se, em vez do cristianismo, outra religião tivesse tomado esse lugar? Imagine por um instante que a visão de Constantino nunca tivesse acontecido. Que Paulo de Tarso jamais tivesse se convertido. Que os mártires não tivessem suportado a dor em silêncio, e que o símbolo da cruz permanecesse apenas como um instrumento de tortura romana. Será que estaríamos hoje falando da mesma religião que moldou impérios, guerras, arte e até os nossos valores mais íntimos? Ou o cristianismo teria sido apenas mais uma religião extinta, enterrada sob as areias do tempo como tantas outras? A história é cheia de bifurcações, e o caminho que foi seguido parece ter sido pavimentado por uma sequência quase improvável de eventos, personagens e decisões. E o mais intrigante é perceber que o sucesso do cristianismo talvez não se deva apenas à sua mensagem espiritual, mas à sua impressionante capacidade de se adaptar, sobreviver e se infiltrar nas estruturas do poder. Mas o que isso nos diz, então, sobre o futuro das ideias? Quais são as crenças de hoje que podem, silenciosamente, estar moldando o amanhã? Agora quero saber sua opinião. O que você achou desse assunto? Conte pra mim, aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, e até o próximo vídeo.